Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos continuando aqui a nossa aula de homilética sobre a palavra de Deus e aprender e falar a palavra do Senhor. Mas nós estamos agora os fundamentos. Estamos falando sobre os fundamentos agora nessa nova aula, nessa nova classe. E baseado no texto de Lucas, no capítulo número 6, a partir do versículo número 47, onde nós iremos falar sobre a base do pregador, a base daquele que prega. Qual é a base, qual é o fundamento? Ou seja, em tudo na nossa vida precisa de um fundamento. Então, qual é o fundamento? Para ser um ministro de Deus, para ser um pregador da palavra do Senhor, é necessário cumprir o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, no capítulo número 6, ele está contando uma parábola e dentro do contexto ele está falando sobre os dois fundamentos, e ele está falando sobre a árvore que não dá fruto, enfim, ele está falando uma consequência entre aqueles que o interrogavam. Dentro do texto, nós iremos fazer exaurirmos desse texto aqui algumas lições do capítulo número 6, a partir do versículo 47, o que Jesus falou. Ora, tudo que subsiste, todo grande edifício que subsiste, que já está grande, mas antes de qualquer coisa, os fundamentos foram estabelecidos. O salmista diz que os fundamentos não poderão ser removidos. Ora, porque se remover o fundamento, não sai só o fundamento. Se remover o fundamento, cai toda a estrutura. Então, por isso, para começarmos, aprendermos, para sermos um pregador, para sermos um ministro de Deus, não tem como ser um pregador de uma maneira rasa, para que possa crescer e longe se tornar um edifício, como diz o escritor aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, para que se torne um edifício de verdade, usado pelo Espírito de Deus. É necessário que torne-se, que aprenda o que Jesus falou, e para se tornarmos e crescermos no ministério, familiar, enfim, todas as áreas da nossa vida, é necessário que cumprimos as instruções que Jesus falou. Evangelho de Mateus, vamos ao texto, no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículo 47, 48 e 49. Está escrito assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda uma vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem o alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Jesus está falando na instrução sobre a sua palavra. Ele está dizendo que aquele que pratica a sua palavra, ele está falando que o alicerce aqui, o fundamento aqui não é uma estrutura física, ele está falando fundamento ministerial aqui é a sua palavra. Jesus está mostrando que o fundamento é a sua própria palavra, porque no versículo 47, ele diz, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não pratica. Ou seja, Jesus está usando a palavra, ele está dizendo que a palavra dele, no versículo 48, será consequência do que Jesus está ensinando. Quando ele está dizendo que o alicerce, que o fundamento é a sua palavra. Ou seja, já aprendemos que o fundamento aqui é a palavra. Como a gente ou você irá ser um pregador? Um ministro de Deus, se o seu fundamento não for a palavra. Se o seu fundamento não for ouvir, Jesus diz, aqueles que vêm a mim, primeira coisa, vem a mim, primeiro, vai a ele e ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, Jesus está falando que é a palavra. Jesus está usando um texto, lógico que o que Jesus falou aqui, na verdade, não foi só dito por Jesus, na verdade, há uma parábola, uma profecia do profeta Ezequiel no capítulo número 33. No capítulo número 33, o profeta Ezequiel profetiza
falando a respeito disso. No versículo de número 32, o versículo 32 e 31, Ezequiel fala algo semelhante do que Jesus havia dito. E olha o que Ezequiel diz àqueles que não praticam a palavra. Olha o que eles são. Ezequiel 33 e 32. Eis que tu és para eles como os que cantam canções de amor. Perceba, como que canta canção de amor, tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não põe a obra, ou seja, não, Ezequiel está dizendo, não pratica, mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve profeta no meio de vós, no meio deles. Olha o que Ezequiel está falando. Ezequiel está falando que é o tipo de muitos pregadores que existe hoje. Existe muitos pregadores, tem muita gente pregando, tem muita gente querendo ministrar a palavra do Senhor, mas estão como o profeta Ezequiel. O que é que Ezequiel está dizendo? Ele está dizendo que eles cantam, a voz deles, e eles cantam canções de amor, ou seja, a canção de amor que Ezequiel está falando aqui é que a mensagem que ele está pregando, o que ele está dizendo é a mensagem de amor. Ele está falando, ele está fazendo certo, está cantando canção de amor. A voz é suave. E o texto diz assim, ó, e ele tange bem. Ou seja, tem muita gente pregando hoje e prega bem, está tangendo bem, está fazendo bem, ele tem o esboço dele já preparado, ele tem a mensagem dele na cabeça já pronta, porém, o segredo que Ezequiel diz assim, ó, mas não põe a obra, ele não pratica aquilo que ele disse. Essa geração está repleta de pregadores do tipo que Ezequiel falou aqui. O que Ezequiel falou é que canta voz suave, canção de amor, tange bem. Ele diz tange bem ou tanger bem. Só que tanger bem, isso não traz de campo pregar bem, eloquência bem, falar bem. Isso não é o fundamento. Porque muitos estão pensando que o fundamento hoje da mensagem é falar bem. Estão pensando que o fundamento da mensagem é tanger bem. Que o fundamento da mensagem é fazer apenas com qualidade. Lógico que isso é necessário. Não estou dizendo que isso tem que ser descartado. Mas o segredo maior é cumprir aquilo que se falou. É viver e pregar. Primeiro a cumprir aquilo que se falou. Jesus, no livro de Atos, no capítulo número 1, se você for no livro de Atos, no capítulo número 1, Jesus, versículo número diz que Lucas escrevendo a Teófilo, Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz uma coisa muito interessante a respeito de Jesus. Você pegar sua Bíblia em Atos capítulo número 1, nós iremos ler. Que o texto, eu faço questão de ler o texto para você ver. No versículo, o versículo diz mais ou menos assim. Versículo número 2, versículo número 1. Escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, Jesus começou a fazer e a ensinar. Perceba que Jesus fazia e ensinava. Colocando dentro da geração de hoje que tem muita gente ensinando e pregando, mas não fazendo. E o segredo do pregador que agrada a Deus é aquele que faz para ensinar. Parecido com Jesus. Perceba que Lucas, ele diz que Jesus fez o primeiro tratado do Teófilo de tudo que Jesus começou a fazer e depois ensinar. Ora, se você não faz, como você quer ensinar? Se você não pratica aquilo que você está falando, se você não faz, você vai ensinar o quê? Você não vai fazer. Jesus é o exemplo daquele que começa o ministério. Por quê? Porque Jesus, antes de começar, primeiro ele começou a fazer e depois a ensinar. Nós estamos querendo, uns estão querendo ensinar, estão querendo já pregar, estão querendo estar na frente, eles querem prosseguir, eles querem estar no ministério, mas eles ainda nem começou a fazer o que é necessário para se fazer. Jesus disse, ele fazia e depois ensinava. Ele fazia e depois ensinava. O que você está fazendo? O que você faz para você poder ensinar?
para que quando você ensine, a mensagem não lhe condene, para que quando você ensine, as pessoas não ouçam só as suas palavras, mas veja que o que você ensinou tem resultado porque você primeiro praticou. Então, Ezequiel capítulo número 33, no versículo 32, Ezequiel diz, ele tange bem, ou seja, ele canta canção de amor, tange bem, mas ele não pratica as obras. Tem gente fazendo até bem, eloquência bem, ou seja, estão até ensinando, mas o segredo é praticar. No versículo número 46, 47, o que Jesus está dizendo é que, como você vem a mim, ouve as minhas palavras, aqueles que vêm a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Aonde entra o fundamento de um mensageiro, o fundamento de um pregador é o quê? É fazer. Primeiro fundamento é fazer. Primeiro fundamento é fazer o que a palavra diz que tem que ser feito. Primeiro fundamento é praticar. Jesus diz, não pratica, é praticar. Esse é o primeiro fundamento, é praticar a palavra. Primeira coisa que um pregador tem que aprender é a praticar. Não é a pregar primeiro, porque tem gente querendo aprender a pregar primeiro, mas você tem que primeiro aprender a praticar a palavra. Depois que você pratica, aí você prega. Depois que você pratica, você ensina. Jesus foi assim. E Jesus diz, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, ouve e as não pratica. Jesus está falando aqui sobre a arte de ouvir, porque é preciso ouvir, aprender, como você tem que aprender agora, eu preciso ouvir para depois você poder ensinar, você tem que ouvir alguém tem que ministrar você, alguém tem que lhe ensinar, você não vai aprender tudo só, alguém tem que lhe ensinar. Ele diz, ouve-a e as não pratica, eu vos mostrarei. Agora, as que praticam, eu vos mostrarei o que é semelhante. O primeiro fundamento, o fundamento do pregador é a praticar, primeiro fundamento, praticar a palavra. Segundo, ensinar. Mas, para que você possa ensinar, e esse ensinamento tenha durabilidade, e para que o seu ministério cresça, e que o seu ministério suba, que cresça num crescimento que não poderá ser abalado, porque Jesus está falando um segredo. O segredo que o fundamento do pregador é a Bíblia, é a própria palavra, porque nós estamos falando aqui sobre aquele que não pratica a minha palavra. Então, o primeiro fundamento é você praticar a palavra, conforme a palavra. Agora, no versículo 48, nós vamos pegar o segundo fundamento, semelhantemente a um homem que edificando uma casa, perceba, edificando, Jesus está falando, edificando uma casa, a casa aqui, no sentido que ele está falando que edificando uma casa, ele tá dizendo uma parábola, ele está dizendo para que aqueles que seus ouvintes o entendam, e alguns não entendam, porque na verdade não é o que alguns pregam por aí, que Jesus ensinava por parábola, para que as pessoas entendessem o que ele estava ensinando, e na verdade não era assim. A Bíblia diz bem claro no Evangelho de Lucas, no capítulo de número, deixa eu pegar aqui, o capítulo número 8, no versículo de número 10, você pode ler depois. A Bíblia diz que Jesus pregava para que uns vissem com os olhos não vejam e com os ouvidos não entendessem. Só entenderia mesmo aqueles que fossem humildes, que tivessem coragem de perguntar. Porque nada é mais importante do que em uma conversa do que uma pergunta. Toda conversa só se começa com a pergunta. Você não aprenderá nada de Deus ou do Espírito Santo se você não aprender primeiro a perguntar. Perguntar quem sabe mais que é você, perguntar ao Espírito Santo e buscar resposta. A Bíblia diz que no livro de Deuteronômio, que o Senhor fez o homem, no capítulo número 4, a partir do versículo 11, com o propósito de conversar com ele. E nada é em uma conversa mais importante do que a pergunta. Ora, sempre que você conversa com alguém, que você se encontra com alguém, a primeira coisa que você faz, oi, tudo bem? Tudo bem? Esse oi, tudo bem é uma pergunta. Como você vai? Isso é uma pergunta. Toda conversa se começa com pergunta e todas as conversas elas continuam com pergunta. Você não aprenderá nada sem perguntar. Então, voltando ao texto, depois desse parênteses,
Jesus disse, e ele falando sobre essa parábola, ele está mostrando aos seus ouvintes para que eles entendessem, porque Jesus, como já disse, não queria que alguns não era para entender, só entenderia que fosse humilde para perguntar, quando os discípulos diziam, Senhor, nós não entendemos essa palavra. Exemplo, a parábola do semeador, que Jesus contou e os discípulos e alguns não entenderam. Então foi necessário que os discípulos disseram, Senhor, nos explica a parábola porque não entendemos. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo número 13, a partir do versículo 19. Jesus vai explicar, Jesus gostava de quem perguntava. Então, ele está contando, ele disse que edificando uma casa, mas qual a casa aqui ele está querendo se direcionar, dizer qual casa será edificada, que edificou uma casa. Qual é a casa? A casa é a sua própria vida. Ele está referindo-se à sua própria vida, que não edificou a casa, que edificou a casa. Ora, como você, o segundo fundamento, como você vai pregar para edificar casa e vida de outras pessoas se a sua casa ainda não foi edificada? Se você psicologicamente não está edificado, se você não está edificado ministerialmente, se você não foi edificado como pessoa, enfim, primeiro se edifica-se a si mesmo. Primeira edificação é a si mesmo, porque a primeira mensagem para ser pregada não é para outras pessoas. A primeira mensagem que você prega é para você mesmo. Por quê? Ninguém, escuta, todas as pessoas, ninguém ama mais a sua voz do que a si mesmo. Você pode ouvir muitas vozes e achar muitas vozes bonitas, mas a voz que você mais ama, na verdade, é a sua. A voz que você mais ama é a sua própria voz. E a maneira de edificar a si mesmo, como, pastor? Eu edifico a mim mesmo, que edifica a minha casa. Jesus está falando da sua palavra. Ele disse assim, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu vos mostrarei quem é semelhante. É um homem, versículo número 48, semelhante ao homem que edificando uma casa, para edificar esta casa, edificar a si mesmo, edificar a sua vida, é necessário edificar a sua vida na palavra de Deus. E como edificar a vida na palavra de Deus? Na verdade, o que Deus deseja, que Jesus deseja, que o Espírito Santo deseja de nós, como pregadores, como ministros, como pastores, como obreiros, é que aprendemos o que Davi aprendeu, o que o salmista aprendeu do Salmo 119, que é uma divergência, ninguém sabe de fato quem é aquele salmo, mas 11, acredito, de Davi. Salmo 119, versículo de número de 11, que diz, coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, se o salmista diz que ele colocou a palavra no coração para não pecar contra Deus, contra o Senhor, o salmista, ele fez o que o Senhor sempre quis que o ser humano aprendesse. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, o Senhor deu a lei a Moisés, as tábuas da lei, e que foi necessário colocar as tábuas da lei dentro da arca. Na verdade, o maior propósito de Deus não era que as tábuas da lei fossem para a arca. O maior propósito de Deus era que as tábuas da lei fossem empregadas no coração deles. Que eles pegassem das tábuas da lei e colocassem dentro de si, dentro do seu coração. O profeta Jeremias, vendo isso na frente, latentemente, ele diz, pois escreve na tábua do teu coração as minhas palavras. O Salomão escrevendo nos Provérbios, capítulo número 3, versículo número 3 em diante, ele diz a mesma coisa. Atas ao teu coração. Ou seja, a palavra de Deus, para edificarmos a nós mesmos, é necessário que ela seja incutida, plantada, pregada, esteja escrita em nossos corações. E assim ela começa a edificar a gente. Como que um pregador deseja ser pregador e deseja anunciar a palavra se ele ainda não tem a palavra dele, a palavra de Deus dentro do próprio coração? A palavra de Deus, é necessário que ela esteja... Você não pode decorar 2, 3 versículos, ou como muitos de hoje que estão decorando um esboçozinho, faz uma notazinha de esboço e chega lá, põe o esboço e fica lá, pregando e olhando para o esboço, pregando e olhando para o esboço. Aí vai olhar para ver, aí outros ainda colocam lá o que tem que falar, o que não tem que falar, aqui tem que bater em fulano, aqui tem... Não é assim, não é assim. Quando você tem a palavra em si, você não tem que se preocupar com o esboço, porque quando a palavra está escrita em seu coração, o Espírito de Deus vai fazer, ele é quem vai se encarregar
de colocar no seu entendimento as palavras a ser dita ali, as palavras a ser falada ali, porque ninguém conhece, saiba que ninguém conhece mais a necessidade da igreja do que o próprio dono dela. Ninguém conhece a necessidade do povo do que o próprio do Senhor dela. Jesus conhece a sua igreja, a necessidade da sua própria igreja. Então, ele é quem tem que falar, você é o instrumento. Mas para isso, para você ser o instrumento, você precisa ser edificado. E as palavras dele têm que estar escritas em você. Pastor, como as palavras de Deus podem ser escritas? O salmista ele ensina como a palavra é escrita em nosso coração. Como escrever a palavra de Deus em nosso coração? É simples. Quando o Senhor falou para Josué, o Senhor queria que Josué aprendesse a escrever as palavras dele no coração. Porque o Senhor não deu para Moisés, o Senhor falou a Moisés, e Moisés não repassou isso ao povo de uma forma tão clara para que o povo entendesse como colocar a palavra no coração. Mas o Senhor dá o segredo a Josué. O Senhor dá o segredo para Josué pegar a palavra dele e colocar no coração. Se você pegar a sua Bíblia aí agora, no capítulo número 1, no versículo de número 5, que todo mundo... É um versículo muito lido, 8 melhor, é muito lido, então você já conhece, mas eu vou fazer questão de ler. Olha o que olha o que o Senhor falou a Josué, capítulo 1, versículo número 8. Não cesses de falar, olha o que ele falou, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhais cuidado em fazer tudo que segundo ele está escrito. Agora, o segredo aqui maior em Josué, é o que o Senhor diz aqui. Não cesse de falar. Você pega e faz um colchete aí, dentro desse texto. Não cesse de falar. Quando o Senhor diz não cesse de falar deste livro, de falar desta palavra, de falar da lei, de falar dos meus preceitos, não cesse de falar. Na verdade, o Senhor está dando segredo para Josué, como a palavra dele seria escrita no coração de Josué, como a palavra dele iria fazer parte do coração. Ou seja, era como se o Senhor pegasse, era como que a lei, o coração de Josué, a lei, quando ele começasse a falar, a lei não ia ficar na cabeça de Josué, como na cabeça de alguns pregadores, em memória, se decorou 2, 3, não ia ficar decorada. Quando ele começasse a falar, a palavra de Deus, a lei, entraria e seria gravada no coração de Josué, seria escrita no seu coração, ela seria escrita. Por que ela seria escrita? Está na Bíblia? Sim. O Senhor disse, não cesse de falar. Você sabia que a palavra de Deus, ela é escrita no nosso coração pela sua língua? A sua língua é a caneta que Deus usa para escrever a palavra dele no seu coração. Você mesmo, falando a palavra de Deus, se você não cessar de falar, se você falar a palavra, se você conversar sobre a palavra, se você, tudo que você fala e tudo que você diz é sobre a palavra, você não percebe, mas enquanto você está falando da palavra, no seu coração está sendo escrita ela não está ficando decorada na sua cabeça, ela está sendo escrita dentro do seu coração. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Se você pegar o salmista, como já disse a princípio, o salmista do Salmo 45, o salmista do Salmo 119, ele diz, coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, ele diz que colocou, mas ele não disse como colocou essa palavra no coração. Porque nós imaginamos que esse colocou a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é só dizer que tem a palavra, é só dizer que tem a lei, só dizer que tem um coração. Ou então achar que estamos obedecendo a palavra ou a doutrina de uns e costumes. Não, presta atenção. Como a palavra é escrita? Salmo 45, versículo de número 1. Olha o que o salmista diz. Ele está escrito assim: o meu coração ferve com palavras boas, ao rei consagrado Campos. Ele diz assim, ó, a parte B. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Perceba, a minha língua é como a pena de um hábil escritor. Sabe o que é que o salmista está falando, Davi está dizendo?
o salmista que os filhos de Corá está falando melhor, ele está dizendo que a língua dele, com a língua dele, primeiro ele começa falando do coração. O meu coração ferve. Está falando, ó, meu coração ferve. Com palavras boas. As palavras boas que ele está falando aqui é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é a palavra, os preceitos da lei, é a palavra do Senhor. Ele está falando, o meu coração ferve com as palavras do Senhor. Aí ele diz assim, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Ele está dizendo que com a língua dele, ele falando a palavra, o que Deus havia dito para Josué, e que Josué talvez não entendeu, o que o Senhor havia dito para Josué, essa era a única maneira da palavra ser escrita na tábua do coração, falando a palavra, dizendo a palavra. Quando eles falando a palavra, espiritualmente, dentro do seu coração, quando você vai falando a palavra, falando ela, dizendo ela, citando o versículo, falando a palavra, ela vai sendo gravada na tábua do teu coração. E a palavra de Deus, ela já não vai ficar na sua cabeça, ela vai fazer parte de você. A palavra fará parte da sua vida. A palavra estará em você e não só na sua cabeça, em memória, ela estará dentro do seu coração. E você não terá dificuldade de praticar e de ensinar. Você não terá dificuldade de rejeitar o pecado. Porque o salmista diz, coloquei a tua palavra. Quando eu escrevi a palavra, eu não pecarei contra ti. Ou seja, o Senhor disse, Josué, não cesse de falar. Deus está assim, Josué, não cesse de falar. O Senhor está dizendo para Josué, Josué, se tu falar, fale. Quanto mais você falar o livro desta lei, Josué, tu será bem sucedido em tudo. Tu irá cumprir toda a lei, e eu irei aonde você for, e em tudo que você for prosperará, porque você não cessou de falar. E o segredo é não cessar de falar a palavra, para que a palavra de Deus comece a edificar você mesmo e comece a ser escrita na tábua do seu coração. O pregador que quer ser pregador e não tem a palavra, alguns têm a palavra no iPad, no iPod, sei lá onde for, no celular, uns têm a palavra na internet, no Google, uns têm a palavra escrita no seu esboçozinho. Não, o verdadeiro pregador que ama a mensagem, a palavra tem que estar escrita dentro do seu coração, para que quando ele falar, o Espírito de Deus tenha liberdade para usá-lo. O Espírito de Deus tem a liberdade de falar com o seu povo. Agora, quando você não tem a palavra no seu coração, você vai falar tudo que você pesquisou aí no Google, você vai falar o que você escreveu aí no seu papel e vai pregar sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, e pode até impressionar alguém, porque você vai usar palavras persuasivas, de inteligência, mas não haverá poder de Deus. Não haverá poder de Deus, porque se você assistir a outras aulas sobre a ordem, porque Elias teve que colocar em ordem para o fogo descer. Então, você não haverá poder de Deus. Primeira coisa, que a sua vida não está em ordem. Segunda, a palavra não está em você não está edificado. O primeiro fundamento é praticar e depois ensinar. O segundo fundamento, edificar a si mesmo, escrever a palavra no seu coração, falando ela, como o Senhor diz a Josué, e como o salmista do Salmo 45 e do Salmo 119 nos ensina a falar isso. Aí, vamos continuar o nosso texto, a palavra do Senhor. Isso é a arte de pregar. Pregar não é só você falar Jesus te ama. Pregar é conhecer a palavra de Deus e ter ela em você. Jesus começou a fazer e também a ensinar. Versículo 48. Semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou e abriu profundo uma vala. Pronto. Olha o que Jesus está dizendo. Que cavou. Semelhante a um homem que cavou. Os pregadores, você, ministro de Deus, pastores, preguiçosos. Porque, irmãos, eu falo isso, eu estou falando para pregador itinerante, estou falando para pastores. Pastores barrigudos, preguiçosos, que vivem de dormir e de comer galinha, que não lê mais a Bíblia,
que não busca mais profundo, que ele acha que não precisa porque já tem um salário alto da igreja. E o povo está padecendo fome de palavra, de conhecimento, e o diabo enganando o povo na ignorância, nas trevas, porque ele não cava mais profundo. Jesus disse assim, ó, aquele que cavou, detalhe, e cavou uma vala profunda. Jesus quer que a gente cave. E aqui ele está se referindo à sua palavra, a palavra dele. E na palavra dele ele quer que a gente cave, que entre profundo. Ele quer que cave, ele quer que a gente entre profundo nela, medite dia e noite, não cesse de falar. Ora, aí fica aqueles cultos, chamados cultos, como eu costumo dizer, aqueles cultos farofa seca, todo dia a mesma coisa. Uma mulher do fluxo de sangue, Jesus te ama. Meu irmão, olha o que o senhor falou. O terceiro fundamento é cavar profundo, é descer profundo na palavra, é amar ela e cavar. Pregador que não cava profundo, ele não tem nada para falar, pelo menos para alguns. Que se você não cava profundo, a sua casa não está firme. Se você não cava profundo, não tem um alicerce. Agora, interessante é que Jesus começa falando que aqui é uma casa que está sendo edificada, que ela ficará de pé, e ela subirá, uma casa que vai crescer, que será construída e irá crescer. Só que preste atenção que ele diz, quando ele cavou profundo, ele está dizendo assim, ele começou primeiro de baixo, ele começou primeiro descendo, ele começou primeiro para baixo, descendo não é subindo, meu nobre obreiros que querem subir de elevador, que já querem estar nos maiores púlpitos da nação, quero pregar nas grandes igrejas, ir para as multidões, já querem ser o pregador fulano de tal, meu amigo, desce primeiro para depois você subir, porque para edificar, cavou profundo, cavar profundo quer dizer desceu, e desceu profundo, e quando você desce profundo, você se depara quando você desce profundo, você se depara com uma coisa, Jesus falou, cavou profundo até achar a rocha. Então, não é subindo para cima que você acha a rocha. Você está pensando que a rocha está para cima? A rocha de edificação está para baixo. A rocha de edificação ministerial é para baixo, é descendo. A rocha de edificação, o Senhor falou que é descendo profundo, é cavando profundo. Se você não cava profundo, não lê, não busca, não pesquisa, você será falível. Você não irá muito longe, porque você está pensando que a rocha está em cima do púlpito, está pensando que a rocha está nas mais altas nuvens. Saiba de uma coisa, quando Satanás tentou Jesus, ele não levou Jesus para baixo, pelo contrário, ele levou Jesus para cima. Quando Jesus desceu para baixo, foi o contrário. Quando Jesus desceu para baixo, ele libertou o cativeiro que estava embaixo e trouxe dom aos homens. Ora, os dons aos homens, o cativeiro estava para baixo, não era para cima. Satanás sabia que o que Jesus vinha fazer estava para baixo, não era para cima. Ele leva Jesus para cima e mostrou tudo. E tem muita gente querendo ir para cima e se esquecendo que Jesus falou, não. O verdadeiro pregador, aquele que ama a palavra, aquele que quer pregar a palavra, é aquele primeiro que pratica, aquele que primeiro edifica a si mesmo. E depois ele desce, e ele desce profundo. E quando ele descer profundo, ele irá se deparar com a rocha. E se deparando com a rocha, aí sim. Aí depois que chega na rocha, aí Jesus falou, aí ele começou a subir a casa. Aí a casa começa a subir, começa a ser construída, o edifício começa a subir, todo um grande edifício. Primeiro, ele desce para baixo. Primeiro, ele desce profundo, para depois subir. Agora, a sustentabilidade de um prédio, de um ministério, não está na fachada, está no fundamento. Quais são os seus fundamentos? Como você quer pregar? Como você quer ser um ministro de Deus? Cadê os seus fundamentos? Seu fundamento é a palavra. Você desceu profundo na rocha. Desceu. Jesus falou assim, vamos lá, vamos continuar o texto. Você desceu profundo. Se não desceu profundo, você não irá muito longe. Por quê? Porque quando a casa é edificada, o inimigo aqui é a enchente. O inimigo aqui é o rio. Agora virá o inimigo.
irá bater. E Jesus disse que o rio irá bater profundo, irá bater uma enchente, depois um rio, para derrubar a casa. Oh Deus, eu não teria que falar essas coisas, porque todos já sabem. Uma coisa que não é segredo à nação, de pregadores caídos, de pregadores destruídos, de pastores caídos, de obreiros caídos, caiu para o chão, o ministério acabou. Sabe por quê? Porque ele não encontrou com a rocha embaixo, ele já quis subir o nível e se esqueceu de descer primeiro para baixo. Não é assim. Vamos continuar. Vai aparecer o inimigo aqui agora. Ó. E cavou profundo a vala. Detalhe. E lançou o alicerce. Quando Jesus está se referindo ao alicerce, ao fundamento, é a única coisa que não é visto em um edifício. É o seu alicerce. A fachada pode ser vista. Pode ser visto a ornamentação, os aparatos artificiais de um prédio. A gente olha e ficamos estarrecidos quando vemos aqueles prédios bonitos e altos. E a única coisa que nós não vemos é a única coisa que o sustenta. É o alicerce que está para baixo. E lançou-lhe o alicerce. Lançou o alicerce ou o seu fundamento. O seu alicerce nunca verá, no seu alicerce, no seu lançamento, na sua descida profunda, ninguém irá lhe ver, ninguém irá perceber, você sempre estará sozinho. As pessoas não irão lhe aplaudir, porque você está descendo profundo. As pessoas não irão ver, não vão lhe dar, não vão abrir sobre você um holofote, porque você está embaixo, o alicerce, ninguém nunca aplaude o alicerce, sempre aplaude o edifício, mas as pessoas não lembram que é o alicerce que o edifica. Então, se você não lança o alicerce, porque as pessoas não, hoje em dia, é a geração dos pregadores famosos, de quererem ser famosos, então eles não estão importando com o alicerce, eles querem saber se sobem primeiro, querem saber se cresce primeiro, mas na verdade, o que conta não é o edifício, o que conta é o alicerce. Jesus diz, e lançou-lhe então o alicerce sobre a rocha, sobre aquela rocha, e vindo a enchente, o arrojou, primeiro a enchente o arrojou contra aquela casa, e não pôde, a palavra não pôde abalar, por ter sido bem construída. A enchente veio, o rio bateu, e não pôde. O texto que diz, não, Jesus está falando assim, ó, não pôde abalar. Por que não pôde? Não foi por causa da casa, não pôde por causa do alicerce. Sabe por que o inimigo não pode contra a sua vida, não pode contra a nossa vida? Se sua casa, e se você tem o alicerce, e se o edifício, e se você cavou profundo, se edificou a casa, ele não pode. Ele pode bater, mas não pode lhe destruir, não pode lhe derrubar, não pode acabar com você. Ele não pode, porque o texto de Jesus falou assim, ele não pôde, e não pôde, o inimigo não vai poder te destruir. Eu creio que o Senhor não vai permitir, que Ele não vai poder destruir tua vida, nem teu ministério. Ele não vai poder destruir o chamado que Deus tem na sua vida, porque Deus tem um grande chamado. E o chamado da sua vida, você que tem que edificá-lo, mas edifique na rocha, desça profundo, busque o Senhor, e assim o inimigo não pode, o texto diz, não pôde abalá-lo. E você nunca na sua vida será abalado no seu ministério, não será abalado na sua família, não será abalado na sua mensagem, não será abalado. Por quê? Jesus disse, porque o alicerce, ele cavou profundo, ele lançou-lhe o alicerce, ele se encontrou com a rocha, e assim a enchente não pôde abalá-lo. No versículo 49, Jesus concluindo, que é os fundamentos para pregar. Fundamentos de um pregador. Mas o que houve, preste atenção, o que houve, aqui nós temos algumas coisas, você que está me assistindo agora, nós temos aqui algumas mensagens. Aqui nós temos a arte de ouvir, porque um dos maiores segredos aqui nesse texto é a arte de ouvir.
A arte de ouvir, ela é muito importante, que devemos aprender em outra aula, sobre ouvir. Você não aprende sem ouvir. Samuel primeiro teve que aprender a ouvir para saber quando Deus falava. A Bíblia diz que ele ouviu a voz 3 vezes e não sabia. Foi lá e correu até Eli. Aí ele ensinou ele a ouvir. Ele disse, quando você ouvir a voz, o Samuel, fala que teu servo ouve. Quando ele diz, fala que teu servo ouve, primeiro Eli teve que ensinar Samuel a ouvir. Então, é a arte de ouvir. Temos que primeiro aprender a ouvir a voz do Senhor. Vamos, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, preste atenção, sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela. Arrojando-se o rio. Perceba que lá do alicerce, no que cavou o alicerce, arrojou-se contra ela, foi uma enchente. Qual é a diferença de uma enchente para um rio? É que uma enchente é quando chove, tá tudo normal, e aí vem a enchente e de repente a água sobe e bate. É uma enchente. Mas um rio é aquilo que vem, cresce permanentemente e forma e bate. Perceba que a batida é mais forte do que não cavou alicerce do que para aquele que cavou. Por quê? Porque a força da água, ela vem como a força de um rio. E o texto diz, diz assim, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Por que Jesus está falando que grande é a ruína? Porque grande é a ruína, porque quando um ministro de Deus não tem os fundamentos e ele começa a ministrar, que toma o púlpito, o altar da casa do Senhor, no dia que ele cai aquela casa, porque a ruína é grande? Porque ele não cai sozinho, ele derruba todos aqueles que o acompanhou, que o seguiu, que o admirava, que o amava. Ele diz, grande foi a ruína, grande. Por quê? Porque não tinha alicerces. Rejeitar os fundamentos é rejeitar. Quando você rejeita o fundamento, você rejeita a instrução do Senhor. Rejeitar os fundamentos é algo muito perigoso para um ministro de Deus, quando ele rejeita os fundamentos. Eu queria ler um texto dos Salmos e depois nós iremos continuar. Não se pode, um ministro de Deus não se pode jamais ser ministro, ser pregador, mensageiro do Evangelho, se primeiro não aprender a produzir, ou não criar, e não lançar primeiro os fundamentos de um ministro. Os fundamentos é a palavra de Deus. O fundamento é edificar a si mesmo. O fundamento é praticar. O fundamento é descer profundo. O fundamento é se encontrar com a rocha. Se você não tem fundamento, os fundamentos não forem edificados, não queira ser ministro. Não dá para você. Não é para a sua vida. Deus abençoe, no nome de Jesus, e acompanhe